em pequenos animais, né? Mas antes de entrar mesmo no assunto propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre a importância de se avaliar o sedimento urinário, de se avaliar o sistema urinário como um todo, qual a importância de fazer a solicitação de uma urinálise, qual a implicação que esse exame pode ter na rotina da clínica de pequenos animais, certo? Bom, então, assim, a gente sabe que o sistema urinário, ele frequentemente é avaliado diante de diversos tipos de manifestações clínicas, né, que podem ser associados a ele, como, por exemplo, animais que apresentam hematúria, né, quando aquele animal ele tem uma quantidade de hemácias anormal na urina, quando ele apresenta polaquiúria, ou seja, aquele animal que ele urina em quantidades reduzidas, mas com a maior frequência, né, de vezes, quando ele apresenta poliúria, ou seja, aquele animal que urina em excesso, né, aquela produção de urina em excesso, anúria quando não tem mesmo a urina, a ausência de urina, e quando animais apresentam, por exemplo, incontinência, né, que é quando eles não conseguem controlar a micção mesmo, é quando eles perdem, digamos assim, o controle da bexiga. Então, esses fatores, eles podem estar associados a distúrbios do sistema urinário, mas a gente também precisa avaliar outros sinais sistêmicos que aparecem, né? Esses animais, como, por exemplo, vômito, diarreia e emagrecimento. Então, assim, embora essas afecções do sistema urinário, elas possam acontecer em animais de qualquer idade, né? As doenças renais, na maioria das vezes, elas são mais frequentes em animais mais velhos, especialmente em felinos. Então, assim, essa alta incidência de problemas renais, né, se faz necessário realizar uma avaliação precoce de animais que apresentam suspeita de nefropatia ou distúrbio do sistema urinário, né? Então, assim, é essencial se fazer um exame laboratorial de urina, certo? Então, nesse contexto, ele é muito importante na clínica de pequenos animais. Muitas vezes esse exame é um pouco menosprezado, às vezes as pessoas preferem fazer exames bioquímicos, mas a urinálise, ela consegue predizer, né, digamos assim, ela pode dar resultados mais precoces de algum problema renal mesmo, quando comparado às enzimas renais, né? Então, o exame laboratorial, ele permite realizar uma triagem de diversos tipos de doenças, não só do sistema urinário e do sistema renal, né? Ele possibilita gerar algumas informações complementares que a gente pode associar aos exames bioquímicos, né? E também ele possibilita avaliar tanto a funcionalidade como a estrutura do sistema urinário. Então, dessa forma, ele pode detectar algumas doenças renais em estágios iniciais, ou ela também pode pode ajudar a esclarecer a etiologia daquela doença renal. Então, assim, a urinálise é uma ferramenta diagnóstica muito importante e se torna mais, digamos assim, mais importante ainda quando é associada a outros tipos de exames bioquímicos, microbiologia, ultrassonografia, exame sorológico, que assim o clínico ele vai poder estabelecer um diagnóstico, né, um manejo daquele paciente, a melhor terapêutica e o monitoramento, né, daquele animal. Então, assim, Oi. Tem como tu tirar essa barrinha que tá tá tampando uma parte do slide? Pera ainda. É ocultar, né? Acho que é. Pronto. Deu certo? Deu, obrigada. Pronto. Sim, então, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre anatomia, né? Resumidamente, eu vou falar um pouquinho como é que é a anatomia do sistema urinário, para a gente entender como é que ocorre a formação da urina, até a gente chegar lá na parte da avaliação do exame propriamente dito, certo? Então, assim, o sistema urinário ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Os rins, eles são responsáveis pela produção de urina, os ureteres, eles vão garantir que aquela urina, ela seja conduzida até a bexiga, né? A bexiga é o local de armazenamento da urina, e a uretra é o local que vai garantir a eliminação da urina até ela chegar ao meio externo, certo? E não só, assim, a gente falando mais particularmente do rim,
não só a produção de urina é uma das suas funções principais, né? Além da filtração sanguínea, né, que ele vai filtrar os produtos metabólicos que vão ser, digamos assim, que vão ser inúteis ao organismo, ele também tem a função de reabsorver substâncias que são essenciais ao organismo, né? Como, por exemplo, proteínas de baixo peso molecular, reabsorção de água, de eletrólitos, né? Ele também é responsável por realizar o equilíbrio ácido básico e é importante também na produção e liberação de alguns hormônios essenciais, como, por exemplo, a produção de eritropoetina, né, que vai ser responsável pela produção das células vermelhas. Então, assim, a função renal, ela é melhor compreendida ao nível de néfron, né, ou seja, que essa imagem, ela está mostrando aqui, essa imagem à direita, está mostrando o rim, e essa bolinha aqui circulando é só para mostrar a localização do néfron, né, que é na parte do córtex renal. Esse néfron é a unidade funcional do rim, é onde tudo isso vai acontecer, que eu tô falando. Então, assim, o néfron, ele é dividido no glomérulo, né, que é onde ocorre a filtração, e também é dividido nos túbulos renais, né, os túbulos renais vão ter vários segmentos, né, que no caso é o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle com a parte ascendente e descendente, o túbulo distal. Então, esse filtrado, esse sangue filtrado, ele vai ser modificado por todo esse trajeto, né, vai ser transformado em urina até ser eliminado para o meio externo, até chegar na pelve renal. Certo? E falando um pouco de como é que ocorre a formação da urina, propriamente dita, né? Então, assim, o sangue, na circulação, ele vai chegar pela arteríola aferente, como a gente pode ver na imagem, né? E aí ele vai chegar no corpúsculo renal, ou seja, onde tem o glomérulo e a cápsula renal. Então, assim, a pressão sanguínea dentro desse glomérulo é que vai fazer com que ocorra a filtração sanguínea, né? A filtração glomerular. Em seguida, esse filtrado, ele vai percorrer, né, o caminho dos túbulos, ele vai chegar no túbulo contorcido proximal, que é onde vai acontecer a reabsorção das substâncias úteis, né, ao organismo, e logo em seguida, ele vai passar pela alça de Henle, né, que a gente pode ver na imagem, que ela tem uma parte ascendente e uma parte descendente. Assim, resumindo, né, nessa alça é que vai acontecer aquele mecanismo conhecido como contracorrente, é onde vai acontecer a concentração da urina, né? Onde o rim, onde esse túbulo, ele vai remover a água e ao mesmo tempo vai reabsorver e ele vai tentar fazer um equilíbrio com alguns eletrólitos, como por exemplo o sódio, que é responsável que é muito importante para concentrar a urina, certo? E depois ele vai percorrer o outro caminho, até chegar ao túbulo contorcido distal, e é nesse local que vai acontecer a eliminação ativa das excretas, ou seja, vai ser a eliminação do líquido, que é inútil ao organismo. Então, ele vai ser eliminado, depois vai chegar até o ducto coletor, lembrando que esse trajeto ocorre a reabsorção de água, né, que é uma maneira de conservar água para o organismo, mas não só água. Ele também tem o objetivo de conservar eletrólitos, substâncias essenciais. Depois que o filtrado passa pelo tubo coletor, ele vai chegar até a urina para formada a urina, propriamente dita, e depois ela vai para o meio externo, né? Lembrando que para que esse processo ocorra, é importante a presença de dois hormônios, né? No caso da aldosterona, que ela é produzida pelo córtex da adrenal, ela vai ter ação nos túbulos renais, que ela vai aumentar e reabsorver a concentração, no caso de íons de sódio, né, que é importante na concentração da urina. E o ADH, o hormônio antidiurético, ele vai ter ação lá nos ductos coletores, onde ele vai abrir os canais de água, que a gente conhece como aquaporinas. Bom, gente, então, assim, qual seria a importância desse exame para a rotina clínica de pequenos animais no dia a dia? Né? Primeiro, é um exame de baixo custo, né? E ele pode ser feito pela avaliação físico-química, né, dessa amostra biológica, a sua composição, ou seja, a composição da urina, ela vai ter diversos tipos de influências, como, por exemplo, influências de problemas renais, ela vai ter influência de integridade das vias urinárias, ou seja, se o animal tem algum distúrbio na bexiga, na uretra ou no ureter, ele também vai ter
influência se tiver algum problema no sistema genital, vai ter influência na composição se tiver alguma alteração no metabolismo ou integridade de outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, adrenal, o sistema circulatório e o sistema cardiovascular, certo? E assim, quais são as indicações para fazer o exame de urina? São diversos tipos de indicações, né? A primeira de todas são as manifestações clínicas que o animal pode apresentar. Por exemplo, polidipsia, poliúria, disúria, quando aquele animal ele tem uma dificuldade para urinar, ele sente dor, ele, tipo no caso dos gatos, ele se acoca e aí ele tenta fazer a urina e não consegue, né? Ele faz aquele esforço. A urina ela está apresentando um odor diferente, ou ela está apresentando uma coloração diferente, mais escurecida, ou está muito clara. A frequência de urina aumentou ou diminuiu. Então, essas são manifestações clínicas que o tutor ele pode conseguir reparar em casa, levar na clínica, e aí, falando para o clínico, ele pode solicitar um exame de urina. Ele é importante também, ele também é um teste de triagem clínica, né, com relação ao sistema urinário e também para outros órgãos, né, digamos assim, ele é importante também para avaliar o organismo como um todo. Então, como eu já falei, importante para avaliação de doenças do sistema urinário, para avaliar a progressão ou regressão de alguns tipos de doenças, e sem contar que ele é um exame também bastante sensível, né? Visto que ele é preterido do que você fazer um exame bioquímico, né? Porque quando você faz um exame bioquímico querendo avaliar a função renal, faz uma creatina, ureia, elas vão estar aumentadas quando pelo menos 75%, né, do rim já estiver afetado. Então, a urina, às vezes, ela pode predizer muito antes algum problema que possa estar acontecendo ali, mesmo antes das enzimas bioquímicas elas estarem elevadas. Então, assim, como a gente já viu a importância da realização do exame de urina, a gente já viu como é que são as indicações, a gente vai ver quais são os tipos de coleta, né, que podem ser realizadas na clínica. Dentre elas, a mais comum, lembrando que a coleta de urina é um fator pré-analítico, ou seja, o tipo de coleta ela vai influenciar a interpretação da urina lá na frente, certo? Então, é sempre importante no exame, sempre colocar o tipo de coleta que foi realizada. No caso, pode ser realizada em cães e gatos a micção espontânea, né? No caso de cães, é um pouco mais difícil coletar a urina por micção espontânea por conta que eles têm aquela coisa de demarcar território, então eles têm um tempinho mais curto de micção, então isso pode ser um pouco dificultado. No caso dos gatos, uma técnica, né, uma forma para coletar a urina por micção espontânea é utilizar na caixa de areia, areias que não são reabsorvíveis, né, então o animal ele vai urinar, a urina ela não vai ser reabsorvida, e aquela urina que vai ficar depositada na caixa, ela pode ser coletada. O ideal é que o primeiro jato de urina, né, ele seja desprezado, porque esse primeiro jato, o objetivo da saída dele é remover contaminantes que possam estar na uretra e também no trato genital, certo? Aí esse exame ele apresenta vantagens e desvantagens. Uma das principais vantagens é que não tem nenhum tipo de complicação para o animal. O tutor ele pode coletar em casa, né? É uma triagem inicial e ele também pode avaliar uma hematura, digamos assim, uma hematura verdadeira, né? Que não teve a influência de uma coleta traumática, como por exemplo o que acontece na cistocentese ou no cateterismo, certo? E como desvantagens, pode ocorrer a contaminação da uretra e também do trato genital, no caso dos machos e da fêmea, né? Então, é ideal que se faça a limpeza, uma limpeza prévia do prepúcio e, no caso da fêmea, da vagina, antes de fazer esse tipo de coleta. E também, lembrando que pode ter a contaminação do meio ambiente, né? Então, tem sempre que levar em consideração na sedimentoscopia a presença de bactérias, o fungo ou levedura, se não pode ser uma contaminação por conta do tipo de coleta. A segunda forma de coleta, que a gente pode falar aqui um pouquinho, é sobre o cateterismo, né? O objetivo dessa técnica é ser estéril, né? Utilizar uma sonda, usar luvas, fazer a asepsia do local e tentar ao máximo evitar traumas, né? Nunca tentar colocar a sonda à força, passar aquela sonda pela uretra, porque isso pode acabar obstruindo a uretra ou então atingindo a bexiga e aí vai ter um extravasamento de urina, né? Formar o abdômen, então seria bem pior.
certo? Como vantagens, é uma técnica simples para cães machos, é bem fácil fazer essa sondagem em cães, é mais complicado para fêmeas, e como desvantagens, é que no momento da colocação do catéter, né, dependendo da asepsia, da limpeza do local, pode ser, como é que eu posso dizer? Pode ser colocada uma flora bacteriana diferenciada naquele local, pode ser no momento da colocação do catéter, né? Essa técnica também, ela pode gerar alguns traumas, né? Esses traumas, eles vão aumentar a quantidade de hemácias e também de células epiteliais, né, na sedimentoscopia. Pode ocorrer uma ruptura vesical ou uma ruptura uretral, e também tem a questão da sedação e anestesia, que muitas vezes é necessária, né? Muitas vezes o animal é um paciente crítico, que chega às vezes em choque, é um gato obstruído, então é necessário fazer a sedação e anestesia, e também isso pode ser uma complicação, né? E a última técnica é a cistocentese. A cistocentese é a técnica mais indicada para se fazer a urinálise, né? Ela tem como vantagens evitar a contaminação, a bexiga, ela tem que estar palpável, né, para realizar o exame. O ideal é que a cistocentese, ela seja feita por meio, guiada por ultrassom. Ela tem um menor risco de infecção e ela é bem tolerada por cães e gatos. E com desvantagens, né, ela não é muito indicada para animais que apresentam atonia vesical ou apresentam carcinoma de células transicionais, né? Pode ocorrer o extravasamento da urina em bexigas que estão desvitalizadas. Às vezes, pode acabar acontecendo uma punção acidental, né? Você não puncionar a bexiga e acabar puncionando uma víscera. Então, tem que ter muito cuidado. Pode acontecer o trauma iatrogênico, ou seja, no momento que você vai colocar a seringa e aspirar a urina, você pode causar uma hematura transitória, porque você vai afetar aqueles vasos locais, né, da bexiga. E também não é indicado em cães que tenham contagem de plaquetas menor que 10.000, né? Então, esse animal, ele pode ter uma hemorragia local, digamos assim, porque ele está muito trombocitopênico, certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho dos fatores pré-analíticos, né, da coleta da urina, que vão também ser bem significantes na avaliação da nossa sedimentoscopia, certo? Bom, esses fatores pré-analíticos, eles são de acordo com a Sociedade Americana de Patologia Clínica Veterinária, de 2012, certo? E aí, o que eles pregam mais, né? Eles falam que a identificação do método de coleta é essencial, como eu já tinha falado antes, né? Porque aí você pode observar se aqueles contaminantes, presença de bactéria, presença de massa, célula epitelial, ela vai ser derivada ou não do tipo de coleta, certo? O acondicionamento, o ideal é que seja em recipientes limpos, né? Livre de contaminantes, livre de alvejantes, de detergentes. Pode ser um recipiente transparente, mas se a urina for avaliada até em 30 minutos, né? Se passar desse tempo, o ideal é que a urina ela seja recoberta por alguma coisa, porque ela é muito sensível à luz, né? Ela pode ser facilmente fotodegradada. Então, a bilirrubina e o urobilinogen, eles podem ser fotodegradados por conta da luz. É importante também se evitar vazamentos, né, da urina, então tem que fechar hermeticamente bem direitinho para evitar a volatização ou evaporação. A análise, o ideal é que ela seja feita de imediato, pelo menos em 30 minutos. Se não for possível, refrigerar em até 24 horas. Lembrando que a refrigeração, ela predispõe à precipitação de diversos tipos de cristais. Então, quanto menor a temperatura, maior a precipitação daqueles cristais, porque a dissolução vai ser menor, certo? Os constituintes químicos e as propriedades mais instáveis da urina, né, pode-se dizer que são a bilirrubina, se a presença de bactérias é a glicose, né, que ela vai estar diminuída, e o pH. E a estabilidade dos elementos, ela vai depender muito do pH da urina e a concentração da urina. Esses dois vão afetar muito a estabilidade desses elementos. Os cristais, né? Eles podem ser formados in vitro a uma temperatura de 20 a 22 graus Celsius, ou eles também podem ser formados em refrigeração, ou seja, os cristais na urina, eles podem tanto ser formados quando a urina é refrigerada, como também quando a urina ela é mantida a uma temperatura ambiente por um tempo prolongado, né? Então, a temperatura vai influenciar muito aquela amostra, né? Se for uma temperatura ambiente, eu posso ter uma dissolução de elementos, eu posso ter a dissolução de cilindros, eu posso ter a formação de cristal, eu posso ter a proliferação de bactéria, eu posso ter uma alteração na cor, no aspecto, no pH, então tudo isso vai afetar.
Alguns elementos podem ser perdidos, pode ter a formação de artefatos. Então, assim, se a urina ela for refrigerada, não puder ser feita a análise de imediato, o ideal é que ela seja refrigerada, e aí, quando for fazer a análise, ela seja aquecida à temperatura ambiente, porque as fitinhas, né, calorimétricas, que a gente vai ver mais à frente, elas são termossensíveis. Então, o ideal é que elas fiquem à temperatura ambiente para que possa ser feita a análise. Quando se suspeita de algum tipo de infecção do trato urinário inferior, né, e se quer fazer uma cultura microbiológica para avaliar a presença de bacteriúria, o ideal é que seja feita a coleta por cistocentese, né, e aí o patologista, ele pega uma líquida estéril, né, e ela pode ser armazenada de 6 a 24 horas, né, segundo essa conferência aí. É ideal que se realize essa cultura antes do processamento, porque se você for processar a urina antes de separar uma líquida para a cultura, isso pode gerar algum tipo de contaminação e aí vai ser digamos assim, um falso positivo, né? O volume padrão para a urina é de 10 a 20 ml, porque a gente separa mais ou menos 5 ml para análise físico-química e 5 ml para centrifugação para fazer a sedimentoscopia, para fazer relação proteína-creatina urinária, para fazer algum tipo de bioquímica, né? Vale salientar que os medicamentos, alguns tipos de medicamentos, a fluidoterapia, alguns agentes exógenos, eles também predispõem à formação de cristais. Então, é importante também que na solicitação de envio da amostra para o laboratório, se coloque se o animal está fazendo algum uso de tipo de medicação, se está em fluidoterapia, se ele fez algum tipo de uso de imagem de contraste. Então, assim, para fechar, o armazenamento da amostra, a duração que essa amostra é condicionada e a temperatura são fatores extremamente importantes para interferir na análise do sedimento, certo? E falando da urinálise propriamente dita, né? Como é que é feita a rotina laboratorial, né? Ela é dividida em propriedades físicas, químicas e sedimento. A propriedade física, a gente avalia a cor, o odor, o aspecto e a densidade. As propriedades químicas, a gente avalia por meio das fitas de imersão, né? O pH, proteína, glicose, cetona, sangue oculto, bilirrubina, leucócito, nitrito e urobilogênio. E o sedimento, a gente avalia a presença ou ausência de massa, leucócito, célula epitelial, cilindro, micro-organismos, cristais, entre outros. Certo? Então, assim, eu vou falar rapidamente sobre o exame físico, né? Com relação à cor. A cor normal da urina é amarelo, por conta do... A cor normal da urina, ela é amarela, né? Alguns laboratórios, eles usam algumas especificações para esse amarelo. Pode ser um amarelo citrino, um amarelo ouro, isso vai depender também de cada laboratório. E existem as cores anormais de urina, como a cor âmbar, cor vermelha, marrom negra, amarelo esverdeada ou verde. Essas cores, elas podem, digamos assim, dizer qual o tipo de doença que pode estar acontecendo, o que é que pode estar acontecendo, mas a gente não pode fechar, né? A cor âmbar, ela significa que a urina pode estar concentrada, a vermelha que o animal pode estar tendo uma hematúria, né? Amarelo esverdeado, a presença de bilirrubina. A cor verde, ela pode nos dizer, está tendo uma presença de bactéria, pseudomonas, ou o animal está sendo tratado com azul de metileno. Então, assim, ela pode dar indícios, pistas, do que é que pode estar acontecendo. Aí aqui é só uma foto mostrando as diferentes cores da urina, né? Com relação ao aspecto, né? O aspecto ele pode ser límpido, turvo ou floculento. O aspecto nada mais é a quantidade de elementos, né, que eu vou ter na urina. Elemento celular, bactérias, espermatozoides, células epiteliais, cilindros, cristais, eles é que vão dizer como é que está o aspecto, né? Então, aqui nessa imagem, eu queria chamar a atenção para o terceiro tubinho, que é uma urina que está extremamente turva, e essa turbidez ocorreu por conta do tempo de armazenamento. Ela ficou armazenada a temperatura ambiente e acabou que ocorreu uma proliferação de bactéria, precipitação de cristais, e ela ficou turva, mas ela não era uma urina turva, ela era uma urina límpida, né? Com relação à densidade, ela nos diz muito sobre a função renal, ela é avaliada por meio da refratometria, a densidade normal para cães é de 1.015 a 1.045 e em gatos é de 1.035 a 1.060. Lembrando que em gatos que comem ração seca, essa densidade ela pode aumentar até 1.080.
né? A dieta, a água, a consumo de água pelo animal, a hidratação, elas vão influenciar bastante na densidade urinária. E com relação ao odor, ele é sui generis, característico, aquele cheiro normal de urina, ou ele também pode ser amoniacal, quando há presença de bactérias produtoras de urease, né? Então, é bem característico quando você sente aquele cheiro, assim, amoniacal. Com relação ao exame físico, ele é feito por meio das fitas termossensíveis, né? Essas fitas, elas vão mudar de cor com a presença dessas substâncias, né? Cada tipo de substância que for sendo avaliada, ela vai mudando de cor se ela estiver presente, mas isso é só uma estimativa, não é uma coisa 100%. Então, a gente pode avaliar o pH, que pode variar em mais normais, carnívoro de 5,5 a 7,5, né? Existe o pH ácido, o pH alcalino. E lembrando que a identificação dos cristais e a composição de urólitos, eles estão extremamente ligados ao pH. Com relação às proteínas, a gente pode contabilizar ela em cruzes nos exames, e elas podem predizer se o animal ele tem alguma doença pré-renal, se o animal tem uma doença renal, né, a nível glomerular, ou se é uma doença pós-renal, como, por exemplo, obstruções. Então, é muito importante associar avaliar a quantidade de proteínas, qual o pH da urina e também a densidade urinária. A glicose é uma substância que é reabsorvida no túbulo contorcido proximal, então a presença de glicosúria na fita, né, quando ela indica glicosúria, ela pode ser um indicativo de diabetes mellitus, ela pode aparecer em gatos, mas é comum acontecer em gatos estressados, a gente pode dizer que é uma pseudoglicosúria, né? E também ela pode indicar doenças tubulares renal. Então, assim, são vários significados a presença de glicose. Na urina é normal ter uma quantidade pouquinha de glicose na urina, mas ela não é tão perceptível na fita. As cetonas, presentes cetonas, elas são feitas por meio da produção de oxidação dos ácidos graxos, ou seja, quando aquele animal ele tem uma dieta privada de carboidratos, ele vai começar a fazer o catabolismo de lipídios, vai ter uma produção de ácidos graxos, né? Então, a fita ela pode indicar a presença de cetonas, e aí o animal ele vai ter uma cetonúria. Se esse animal tiver um pH extremamente ácido e tiver acidose, você pode dizer que ele está em processo de cetoacidose. Com relação ao sangue oculto, o sangue oculto quer dizer aquele sangue na urina que não é visto a olho nu, né? Que só é visto por meio da microscopia, que é a presença de hemácias na urina. Ela pode ser precoce, a presença de hemácias na macroscopia, quando a gente está vendo, né? Elas são normais, a presença de hemácia de 0 a 3 por campo, ou 5 por canto, nos métodos de coleta de cateterismo, de cistocentese, até mesmo micção espontânea. Agora, quando esse número aumenta relativamente, quando fica muito alto, aí você tem que avaliar quais são as causas dessa hematuria. Com relação à bilirrubina, né, a bilirrubina que é mensurada naquelas fitinhas, é a bilirrubina direta, que é hidrossolúvel, né, é normal ter alguns traços, ou até uma cruz de urina de bilirrubina na urina altamente concentrada de cães, não é um achado anormal, e é uma substância extremamente instável à temperatura ambiente, então é necessário que ela seja feita o mais rápido possível, para que a luz ela não ofereça, como é que eu posso dizer, algum problema na interpretação lá na frente. Os leucócitos, a presença de leucócitos, eles são normais até uma certa quantidade, mas em grande quantidade eles podem indicar infecção, né? Eles também são falso positivo quando são realizados em gato, quando a urina é de gato, ela pode dar um falso positivo, né? E para você ver se essa presença de leucócito ela é verdadeira, só vendo pelo sedimento, né? E essa infecção é conhecida como piúria. O nitrito, ele está mais relacionado à presença de infecções bacterianas, né? Aquelas bactérias que reduzem o nitrato em nitrito. E o urobilinogênio, ele é o produto da degradação da bilirrubina, que é realizado por meio das bactérias no intestino. Ele tem um baixo limite de detecção, então o nitrito e o urobilinogênio eles estão mais em desuso, não são tão utilizados em alguns laboratórios. Eles não têm muito significado clínico.
Bom, e com relação à sedimentoscopia, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar os eritrócitos, né, que são as hemácias, como vocês estão vendo aqui na imagem. A gente pode encontrar leucócitos, que eles são um pouquinho maiores que as hemácias, né, que se tivesse em grande quantidade, a gente poderia dizer que esse animal está tendo uma infecção no trato urinário, né, então seria ideal também fazer uma cultura. A presença de células epiteliais, né, que são as células epiteliais escamativas, que também não tem tanto significado clínico, células transicionais e células renais. A presença de células renais, elas não são, não é normal achar das células renais, elas podem indicar uma insuficiência renal aguda ou uma doença renal crônica, então o achado dela na sedimentoscopia não é normal. E a presença de cilindros, né? Os cilindros, eles são os únicos elementos que são exclusivamente renais e são encontrados no sedimento. Então, os cilindros, eles vão ser o molde do túbulo renal. Do jeitinho que está o túbulo renal, o cilindro, ele vai se formar, né? Lembrando que nos cilindros, algumas células, elas podem estar agregadas, essa matriz proteica, né? Podem se agregar espermatozoides, bactérias, leucócitos, hemácias, e aí gera a definição dos tipos de cilindros, cilindros hemáticos, cilindros leucocitários, cilindros granulosos, cilindros gordurosos, e assim cada um com um tipo de significado clínico. A gente também pode encontrar micro-organismos, como por exemplo as bactérias, fungos, leveduras, alguns tipos de parasita, como a capilária plica, que tem essa imagenzinha aqui em cima, e a Dirofilarinites, né, que em caso de animais que estão apresentando hematúria. E também é muito comum ter artefato, né, às vezes que são confundidos, sei lá, com, por exemplo, nessa imagem de cima, com algum tipo de cristal, mas é pó de luva, né? Essa segunda foto, essa figura 2,25, é um material, uma plantinha. Talvez o animal ele foi fazer xixi e aí teve a contaminação de uma plantinha que ficou no sedimento, e algumas fibras tipo de algodão ou de tecido, né, mostrando nessa imagem, à direita, e a última imagem é pólen, a presença de pólen, que são apenas artefatos. Pronto, e chegando ao nosso assunto de fato, que é a cristalúria, né? É importante a gente sempre deixar claro que a presença de cristais não é sinônimo, que a presença de cristais não quer dizer que o animal ele vai ter uma urolitise, né? Então, assim, com o advento dos protocolos médicos, né, se fez para prevenir acontecimento de urólitos, dissolução de urólitos, se faz muito necessária a detecção, interpretação da avaliação dos cristais na urina, né? Então, como é que a avaliação desses cristais na urina pode me ajudar? Pode ajudar o clínico, né? A detecção os cristais na urina, eles podem ajudar na detecção de alguns tipos de distúrbios, como, por exemplo, a presença de urólitos. Eles podem estimar a composição mineral de urólitos também, né? Então, muitas vezes, esse cristal presente na urina, ele pode ser o tipo de cristal que está formando a matriz do urólito, mas não necessariamente obrigatório aquele cristal ser participante daquele tipo de urólito, né? Porque existem urólitos compostos, que aí vão ter outros tipos de cristais envolvidos. É importante também por conta da avaliação da eficácia dos protocolos médicos, né? Se está sendo feito tudo direitinho, se a prevenção do urólito está ocorrendo de forma significativa, para verificar também a presença de distúrbios, de erros inatos do metabolismo, avaliar a lesão renal, né, quando ocorre cristalização de metabólitos, de drogas, de medicamentos, né, que vão ficar lá no túbulo renal, certo? Então, assim, falando dos cristais, né? O que é que são os cristais? Né? São formados, né, pela precipitação de sais da urina. Né? Essa precipitação, ela vai ser submetida a alterações de pH, alterações de temperatura e concentração, o que vai afetar a sua solubilidade. Né? E lembrando que a alimentação, ela também é um fator muito importante que pode afetar na formação dos cristais. Ela é muito importante na formação dos cristais. Então, a cristalúria é uma urina que é supersaturada com os compostos que vão compor aquele cristal, certo? Então,
a presença dessa cristalúria, ela vai poder dizer quais são os fatores de risco, que é um fator de risco para a presença de um urólito, que essa detecção do cristal, ela não necessariamente é uma urolitíase, mas o clínico ele já pode ficar, digamos assim, esperto, nossa, ele está com esse tipo de cristal, então é bom ficar fazendo uma avaliação se aquele tipo de cristal não está persistente, né? Se a urina não está em estase, e aí pode predispor à formação de urólito. Alguns cristais na urina, na maioria das vezes, eles têm pouco significado clínico. Já outros, eles têm um significado patológico, mas vai depender do tipo de circunstância, né? Então, assim, cristais que são encontrados em urina de animais saudáveis, a gente pode citar os cristais de estruvita, que é o fosfato triplo, o fosfato amorfo e o oxalato de cálcio. Né? Então, nessa tabelinha aqui eu estou mostrando quais são os fatores que vão influenciar primordialmente no aparecimento dos cristais na urina. Podem ser fatores em vivo e fatores em vitro. Né? Alguns fatores em vivo, né, podem ser a concentração e a solubilidade das substâncias cristalogênicas contidas na urina. Né? Ou seja, as substâncias cristalogênicas são um dos elementos que vão compor os cristais, como, por exemplo, íons, né? O pH da urina, ele pode afetar, influenciar no aparecimento, a dieta, a excreção de diagnóstico por imagem, agentes terapêuticos, né? Isso está relacionado com o raio-x de contraste, esse tipo de substância que é utilizada em alguns exames por imagem, que podem afetar e gerar formação de cristais. E alguns fatores in vitro, como, por exemplo, a temperatura, como eu já tinha mencionado, que a solubilidade diminui com a temperatura. Então, eles tendem a se precipitar, a evaporação, né, que ela vai aumentar a concentração do soluto, então vai ter maior quantidade de cristal, e o pH da urina vai influenciar tanto na formação dos cristais, como também no crescimento bacteriano. Outros fatores que podem influenciar ainda, que a gente pode citar, é o transporte, o tipo de transporte da amostra ao laboratório. A quantidade da amostra, o tamanho, a agregação, esses cristais eles podem estar agregados ou eles podem estar individualizados, isso tudo também vai ser afetado por conta do transporte e armazenamento. Né? Então, o tempo de armazenamento ele é extremamente importante, né? Tanto em temperatura ambiente como em refrigeração, eles tendem a se precipitar, aumentar em número e em tamanho, né? E alguns cristais que são formados pós-coleta, eles não têm nenhuma relevância clínica, né? E lembrando que a cristalúria não é sinônimo de urolitíase. Então, aqui nesse slide, eu quero só mostrar para vocês os principais cristais que são encontrados na urina de cães e gatos, né? Então, a gente vê que o fosfato triplo, que é a estruvita, ele é mais comum, ele ocorre em pH alcalino, o fosfato amorfo também ocorre em pH alcalino, o oxalato de cálcio, ele pode ocorrer tanto em pH alcalino como ácido, e a bilirrubina, cristal de tirosina, leucina, cistina, biurato de amônio, urato amorfo, ácido úrico, eles geralmente acontecem em pH ácido, certo? Então, falando um pouquinho de cada cristal, a importância deles, a relevância clínica, patológica, né? Com relação ao fosfato triplo, que é a estruvita, né? A composição química é o fosfato de magnésio e amônio. Ele ocorre em um pH alcalino, ele é ocasional, ele é normal aparecer na urina de animais sadios, eles se apresentam assim, colores tridimensionais, em formato de tampinha de caixão, né? Mas, algumas vezes, eles podem ter algum significado clínico, eles podem sugerir uma infecção do trato urinário, né, quando tem ali a associação de algumas bactérias produtoras de urease, que vão favorecer também a formação de urolitíase, né? Então, esse tipo de cristal, associado à produção de bactérias, a presença de bactérias, né, no pH aumentado, isso vai favorecer a presença de amônia líquida, né? Então, assim, esses cristais, eles podem aparecer em urina de animais saudáveis, eles podem aparecer em animais que apresentam urólito de estruvita ou animais que têm uma doença do trato urinário sem a presença de urólitos, né? Só por meio de uma infecção mesmo. Lembrando que em gatos alimentados com ração seca, eles tendem a formar esses cristais de fosfato triplo, né? Quando comparado aos gatos que comem alimentos úmidos,
né? Porque esses gatos que comem alimentos enlatados, eles vão ter uma menor ingestão de água, então é mais predisposto a formar esses cristais. Com relação ao fosfato amorfo, né, ele também é formado em pH alcalino, ele é ocasional em animais sadios e também em animais que não apresentam hematúria. Eles são assim, apresentam bem pequenininhos e irregulares, muitas vezes eles são um artefato de armazenamento, e eles podem ser confundidos, eles são assim, organizados em forma de massas aglomeradas, e eles podem ser muitas vezes confundidos com bactérias, né. Esses cristais também eles podem ser associados com cristalura por estuvita, né, quando o animal apresenta uma infecção, e eles podem também estar presentes, esses cristais eles podem aparecer como células degeneradas. Então, na maioria das vezes, ele não tem um significado clínico muito importante. O oxalato de cálcio desidratado, geralmente ele se forma em pH ácido, neutro ou alcalino. Ele também é ocasional, é normal encontrar às vezes em urina de animais saudáveis. Geralmente ele é um artefato em urinas que estão em repouso. Ele também é presente em animais que apresentam urótidos de oxalato, derivado de oxalato. Quando eles estão em grande quantidade na urina, eles podem predizer um distúrbio de hipercalcúricos, né? Algum distúrbio do metabolismo do cálcio, como, por exemplo, no hiperparatireoidismo. E ele também é comum, pode ocorrer na raça de Steinhaus em miniaturas. Já o oxalato de cálcio monohidratado, a gente pode ver que ele tem uma forma diferente. Essa setinha pequena, ela está mostrando o oxalato monohidratado, e a seta grande é o dihidratado, certo? Ele também pode se formar em diversos tipos de pH, e esse tipo de cristal, ele já tem uma relevância patológica maior, né? Ele é formado pela supersaturação de oxalato e cálcio. Ele pode surgir em distúrbios calciúricos ou distúrbio de hiperoxalúricos, ou seja, quando existe uma alta quantidade de ácido úrico. E ele é bem comum em animais que apresentam intoxicação por etileno glicol, que desenvolvem uma insuficiência renal aguda. Então, é um cristal que não é frequente em cães e gatos, mas é normal em equinos, né? Já foi relatado que a presença deles em equino é normal, equinos saudáveis. Então, a presença do tipo monohidratado não é normal. Com relação ao cristal de bilirrubina, ele é formado pH ácido, ele é normal em urina altamente concentrada, né, de cães, sem ter uma implicação mais severa. Quando eles estão muito aumentados, né, na urina, pode-se dizer que é por conta do aumento sérico de bilirrubina, por conta de um problema do metabolismo, né, e o tipo de bilirrubina que vai estar presente vai ser a bilirrubina conjugada, que é aquela que é solúvel, que vai passar pela filtração glomerular. Eles têm esse formato de agulhas, eles são amareladinhos, e ele é um achado anormal em outras espécies, né? Por exemplo, em gatos, achar um cristal de bilirrubina é anormal. Então, tem que se investigar se não é uma doença hemolítica, se não é uma doença hepática, ou se é uma doença causada por obstrução biliar extrahepática. Com relação aos cristais de leucina e tirosina, elas ocorrem, né, em pH ácido, só que são cristais bastante raros. Elas têm um significado patológico, né, que elas podem ocorrer em doenças hepáticas, certo? Pronto, os cristais de cistina, eles também são formados em pH ácido, eles se apresentam assim, com essas plaquinhas incolores, de formato hexagonal. Elas estão presentes também em animais que apresentam doença hepática e animais que apresentam cistinúria, ou seja, que é um erro inato do metabolismo, quando o organismo, ele não consegue, ele tem uma baixa, ele vai ter uma grande quantidade do aminoácido cistina, né, como é que pode dizer, ele vai se acumular e aí ele vai acabar chegando lá na urina. O urato amorfo e o ácido úrico, eles têm uma composição química variada, pode ser de cálcio, magnésio, sódio e potássio, formados também em pH ácido, e eles são precipitação de sais de ácido úrico, né, que é conhecido como urato. Ele é comum, é um tipo de cristal comum em dálmata, que é relatado com uma mutação de gene, mas que não vai trazer implicações patológicas para o animal. Em outros animais, ela pode sugerir uma doença hepática ou um desvio portosistêmico. O biurato de amônio,
Ele é um cristal formado em pH geralmente ácido. Ele é bem diferente, ele é esférico e tem essas saliênciazinhas irregulares, e ele já tem uma relevância patológica, também comum em dálmatas, como eu falei anteriormente, mas ele pode aparecer em anomalias portais congênitas ou adquiridas, doenças hepáticas ou em desvios portosistêmicos. Né? Esses animais eles vão apresentar uma alta concentração de amônia no sangue e eles podem estar ou não associados com os uratos amorfos, né? Lembrando que os cristais amorfos, eles podem ser do tipo fosfatos, uratos e xantina, que os de xantina estão relacionados com a terapêutica de allopurinol, em animais que são tratados com leishmaniose. E também existem os cristais que são gerados por conta de medicação, né? Então, elas podem ocorrer em pH, assim, bastante variado, certo? Alguns medicamentos que a literatura comenta, sugere que pode gerar esse tipo de cristais, são as sulfas, a enrofloxacina, a amoxicilina, agentes de contraste radiográfico. Eles podem predispor a formação de cristais que, às vezes, eles não são bem conhecidos, né? Você pode ver ali no segmento, mas você, às vezes, não consegue reconhecer que tipo de cristal é, porque, às vezes, também você não tem a informação adequada de terapêutica que o animal está passando. Então, esses cristais podem se formar por conta desses medicamentos aumentarem a concentração da urina, ou por eles alterarem, mudarem o pH, ou por eles terem uma baixa solubilidade e fazer com que esses sais na urina se precipitem e predisponham a formação desses cristais. E, tá pertinho de finalizar, eu trouxe 2 casos clínicos só para exemplificar a importância da identificação da cristalúria, que como ela pode sugerir uma etiologia de algum tipo de doença, certo? Pronto, o caso clínico é de um cão sem raça definida, fêmea, pesa 9 quilos. Esse cãozinho, ele chegou no hospital apresentando um aumento de volume abdominal, estava pálido, estava com anorexia, apresentava vômitos, diarreia, as fezes estavam bastante escurecidas e era um animalzinho de rua. Então, era um animalzinho resgatado, nesse caso. Então, foi solicitado o hemograma, o bioquímico e a urinálise. Certo? Eu não vou me aprofundar muito no hemograma, na bioquímica, mas eu vou dizer basicamente as alterações principais. Né? Esse animal, ele apresentava, como a gente pode perceber, nas caixinhas vermelhas, uma leucocitose sem desvio à esquerda, certo? Com presença de neutrófilos tóxicos, isso pode ser devido a uma toxemia que estivesse acontecendo nesse momento. No eritrograma, ele apresentava diminuição da quantidade de massas, hematócrito e hemoglobina, né, sugerindo anemia, que no caso, a gente pode avaliar os valores de VCM e HCM, uma anemia do tipo macrocítica hipocrômica, né, e também pela morfologia, a gente vê que existe a policromasia e a anisocitose, ou seja, são indícios de regeneração medular. Né, para a gente saber se essa anemia ela é regenerativa ou não, ou regenerativa, a gente teria que fazer aqui contagem de reticulócitos. E com relação às plaquetas, a gente vê que elas estão bem aumentadas, né? Está com trombocitose, presença de macroplaquetas. Isso pode ser também uma forma de resposta à anemia, né? Que o animal está aumentando essas plaquetas. Ou também por uma causa infecciosa, inflamatória. Com relação à bioquímica sanguínea, a gente vê que as principais alterações é na albumina, creatinina, LT, FA, CPK e a GGT. A albumina diminuída, né, a gente pode pensar numa diminuição de síntese, já que ela é exclusivamente produzida pelo fígado, então ela pode ser por conta de uma diminuição na síntese, ou então porque o animal ele não estava se alimentando bem, era um animalzinho de rua, então ele não estava tendo aquele aporte proteico, né, necessário. A creatinina, um pouquinho diminuída, pode ser por conta da caquexia, né, da atrofia muscular, já que era um animalzinho de rua, não estava se alimentando bem. Como a gente pode ver, a FA, que é a LP e a GGT, elas estão aumentadas, né? Elas podem ser sugestivas de lesão canalicular, de colestase. Então, elas são bem sugestivas, né? Então, essa retenção da bile, elas vão fazer com que essas enzimas, elas extravasem e estejam bastante aumentadas. A CPK aumentada aqui nesse exame, ela pode ser sugestiva de algum tipo de lesão muscular, já que esse animalzinho era de rua, que ele pode ter sofrido, assim relata a tutora, né,
histórico, e a LT, ela está dentro da referência, mas isso não significa dizer que o fígado não está comprometido, né? Visto que, às vezes, os hepatócitos eles já estão tão lesionados que aí acaba que não tem mais a produção de enzimas para que ela se eleve, né, no exame. E com relação à urinálise, que é o nosso foco, a gente vê que o método de coleta foi a micção natural, né, micção espontânea, então a gente já pode imaginar alguma coisa que o sedimento vai aparecer que pode ser devido ao tipo de coleta, que no caso é a bacteriúria leve, né, o pH, ele tá normal, geralmente um pH ácido, né, e o principal achado dessa urina é o biurato de amônio, que foram 3 cruzes, certo? Então, a gente vê aqui na imagem, essa fonte, esse relato foi do LACVET, depois vocês podem procurar no site do LACVET, que tem tudo direitinho, né, para ler um pouco mais sobre. Essa imagem 3 é a foto do biurato de amônio, que foi encontrado no sedimento urinário, e a foto 4 é a foto do cachorrinho que estava com um quadro de ascite, né? Então, foi coletado o líquido também, foi feita a avaliação ultrassonográfica, foi feita citologia, exame biópsia, e esse animalzinho, ele foi diagnosticado com a cirrose hepática, né? Então, qual a importância desse achado de biurato de amônio para esse diagnóstico de cirrose hepática? Como é que a gente poderia fechar, né? Então, assim, eu vou explicar aqui rapidamente que no fígado, o ácido úrico, ele vai ser, como é que eu posso dizer? Ele vai ser catabolizado, ele vai ser degradado em purina. Purina é um aminoácido que é derivado da alimentação. Então, essa purina, ela vai lá, se transforma em ácido úrico, e o ácido úrico, por meio de uma enzima chamada oxidase hepática, ela vai ser convertida em alantoína. Essa alantoína é a forma de excreção do ácido úrico, certo? Então, nesse caso, como o fígado desse animal está doente, ele está insuficiente hepático, a disponibilidade dessa enzima, ela vai estar reduzida, ou a atividade dela vai estar reduzida. Então, o que é que acontece? Não vai existir a conversão de ácido úrico em alantoína. Então, se não ocorre essa conversão, o que é que eu vou ter? Um aumento, um acúmulo do ácido úrico, ele vai se acumular nos hepatócitos e vai chegar a um ponto que ele vai extravasar. Quando ele extravasa, ele corre lá para a circulação, vai chegar no rim para ser filtrado e vai se acumular e vai formar um urato, um cristal. E ainda pensando nessa insuficiência hepática, a amônia, né, ela não vai ser convertida em ureia também, porque esse fígado está insuficiente, então ele não vai conseguir realizar suas funções plenamente. Então, o que é que vai acontecer também? Essa amônia, ela que vai estar aumentada, porque não está sendo convertida em ureia, vai se acumular, vai refluir para a corrente, vai chegar ao rim para ser filtrado e vai se acumular. Então, quando ela se acumula, ela vai se associar a esse urato e assim vai formar o cristal que se precipitou e é conhecido como biurato de amônio. Então, esse cristal, ele é bem característico de problema hepático, de insuficiência hepática, e, como a gente pode perceber nesse exame, ele foi bem importante para relacionar ao quadro do animal, certo? Para vocês verem como a urinálise é importante. E no caso clínico 2, é o caso de um cachorrinho, uma cadelinha, sem raça definida, pesando 12 quilos, de 14 anos, né? E ela apresentava anorexia, incoordenação motora, ela tinha uma certa palidez, e ela morava perto de um lava-jato. A tutora relatou que todos os dias à tarde ia passear com ela, pertinho do lava-jato. O lava-jato sempre estava com muita água acumulada na frente, ela passava lá por cima da água, chegava em casa, lambia as patinhas, né? Então, foram feitos os exames hemograma e bioquímico, mas eu não coloquei aqui, eu quis ressaltar só a urinálise. Nessa urinálise dessa cadelinha, constatou que a densidade urinária estava normal, o pH estava ácido, tinha uma proteinúria pode favorecer a presença de cristais, tinha uma bilirrubinúria e presença de sangue oculto. Na sedimentoscopia, foi observado raríssimas hemácias, leucócitos, células de transição, também foram pouquinhas, presença de cilindros hialinos e granulosos frequentes, assim como cristais de oxalato de cálcio monohidratado e dihidratado, né? Então, o que a gente pode associar a esse achado? Bom, assim,
Em alguns locais de clima frio, né, é utilizada uma substância para, digamos, evitar o congelamento de roteador de alguns veículos, né? Isso acontece muito em locais de clima frio. E esse tipo de substância é conhecido como etileno glicol, ou próprio etileno glicol. Ele é nada mais que um crioprotetor. Então, ele é bastante utilizado nesses locais em lava-jato, em lojas automobilísticas, e por ser uma substância que é inodora, incolor e doce, o animal ele facilmente pode se intoxicar, que foi o caso desse animal. Ele pisava naquela água que estava sendo, aquela água de lavagem do lava-jato, estava ali sempre lambendo a patinha e se intoxicando cada vez mais, né? Então, o etileno glicol ele tende a ser rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal. Então, quando ele é reabsorvido, ele vai lá para o fígado e para o rim, vai ser metabolizado, e o produto metabólico dele vai ser o oxalato, ou então o ácido oxálico, né? Então, quando esse ácido ele vai se associar ao cálcio, ele vai precipitar no túbulo. E quando ele se precipitar no túbulo, ele vai formar o cristal de oxalato monohidratado, né? Então, nesse caso, ele é sugestivo de uma intoxicação por etileno glicol. E esse tipo de cristal, ele vai causar uma necrose tubular, certo? Então, era só para mostrar que esse caso é relacionado a intoxicação por etileno glicol, que não é muito comum em locais de clima quente, né? Em países tropicais, também é um pouco difícil de se diagnosticar, porque é uma coisa, que eu posso dizer, leva um tempo para se observar que o animal está apresentando esse tipo de intoxicação, né? Já que esses sinais de anorexia, palidez, eles são bastante comuns na clínica, e para a gente ver que a urinálise ela foi extremamente fundamental para elucidar a etiologia desse caso, certo? Bom, gente, com esse slide eu encerro a apresentação. Eu agradeço a presença de todo mundo que ficou até agora, agradeço o convite, e é isso. Aqui é o meu e-mail, se alguém quiser algum livro sobre urinálise, eu posso passar. Obrigada. Pronto, gente. Agora vocês podem fazer as perguntas que a Ívila pode responder. Ívila, tem uma pergunta que foi feita mais no início da palestra. Posso falar? Pode. A Nayara Romeiro perguntou sobre como seria feita a separação da alíquota estéreo, que foi bem no início que tu falou. Certo. Bom, a gente costuma fazer assim, a gente recebe a urina, né, na seringa. Na maioria das vezes, a urina ela pode ser acondicionada na própria seringa de cistocentese, quando você vai fazer a coleta. Então, o ideal é você pegar um tubinho da tampa vermelha, que é aquele tubinho para bioquímica, e você depositar a urina diretamente nesse tubinho, né? Coloca a agulha na seringa e deposita nesse tubinho, e aí você vai estar separando essa amostra de forma estéreo, né? Então, o restante da amostra da seringa você vai poder usar para fazer o processamento do restante da urina, o exame físico, químico e o sedimento. E aí você acondiciona na geladeira e pode mandar para o laboratório. Mais alguma pergunta, gente? Bom, muitos elogios no chat. Você está arrasando. A gente quer te agradecer por estar no nosso convite. A palestra foi muito boa. Você está arrasando como sempre. É uma inspiração para muitos de nós, né? Então, muito obrigada, Igor. É isso. Não esqueçam de preencher a ficha. E obrigada a todos. Boa noite.